A vida com Cristo não é viver religiosidade, formalidade, tarefas de igrejas. A vida com Cristo é viver a sua palavra, é se negar cada dia, é renunciar, é se moldar na palavra. Não vos conformar com este mundo, com os conceitos, com os valores, com a forma de entender, de viver, mas se moldar pela palavra de Deus, pela qual renovou o nosso entendimento, transformando e libertando-nos. E quantos irmãos está aí andando como um louco, preocupado em se apresentar à igreja, preocupado em ter oportunidade, preocupado em ter posição dentro da igreja. Quantos irmãos estão aí na sua vaidade, procurando posição, ser consagrado, ser levantado, ser reconhecido? Quantos irmãos estão preocupados aí viver uma vida na formalidade entre quatro paredes? E no seu dia a dia, no seu viver, como está o teu viver? Como está o teu coração? Como está a tua fé? Qual a esperança que está no teu entendimento? Qual a busca de Deus maior, prioritária, que tu tem priorizado na tua vida? Qual a maior prioridade da tua vida para com Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vida firme em comunhão verdadeira com Deus, para não perder a comunhão, a vida com Ele, para não perder a direção da salvação. Estamos num combate constante, existe muita investida contra a nossa fé. A maior arma de Satanás é a mentira, e a maior mentira de Satanás é dentro das religiões, onde tem levado pessoas, multidões, milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro, através das religiões, conduzindo-se para o inferno, porque Satanás perverteu os princípios de Deus, através dos ensinos doutrinários dentro das religiões, levantando homens para formular doutrina, ensinamentos de Deus, mandamentos, regra, para o homem servir a Deus, para alcançar a vida eterna, para alcançar perdão de pecado, para alcançar comunhão com Deus, para servir a Deus. Satanás prendeu a humanidade dentro dos conceitos religiosos, aonde existem milhares e milhões de religiões, cada uma tem um conceito, tem uma direção, tem um princípio para o homem viver uma vida com Deus e receber purificação e salvação na alma após a morte. E todos esses caminhos deturpam e pervertem a verdade de Deus, privando você da verdade de Deus. É muito conceitos doutrinários. No meio evangélico, milhares de linhas de pensamentos, de conceitos doutrinários. E o povo com isso se embaraça. Fica tudo dentro de uma confusão. Um defende um defende o outro. E ninguém olha para a palavra por onde nós devemos nos conduzir. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra de Deus, a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus. O diabo, ele investiu no mundo sistema religioso. Na Europa, o diabo lança o catolicismo, que dominou a Europa e foi também propagado em outros continentes, como hoje a gente vê. Por isso que eu me perguntei por muito tempo, por que a igreja católica tem tanta igreja, é tanto local, tudo tem igreja católica? Porque no Império Romano, o sistema religioso romano, o Império Romano saía tomando terra dos outros e colocando as suas determinações, uma só lei, um só rei e uma só fé. As cruzadas foram a investida do sistema romano católico, do Império Romano, para propagar a sua ideologia, a sua fé pagã. Na Europa, o catolicismo predominava. Aí o diabo levanta agora no Oriente Médio o islamismo, aonde domina aquela nação ali, aquele povo ali, aonde eles acreditam em Maomé, que é o profeta de Deus, segundo ele, e lança aquele conceito de fé, de vida com Deus, aonde leva aqueles homens a praticar aquela miséria toda. Nos países asiáticos ali, naquela área ali, China, Japão, o diabo investiu no conceito doutrinário levantando Buda, Siddhartha Gautama,
aonde colocou o budismo com a ideia do karma, do iluminado, da purificação, da reencarnação. E o diabo saiu investindo. Aí levanta o espiritismo, levanta o testemunho de Jeová, levanta os mormons, levanta o evangelho. Não o evangelho de Cristo, mas a religião evangélica, com muitas doutrinas, com muitos conceitos malditos e pagãos. O diabo sai investindo. E ele entra no povo de Deus levantando homens fraudulentos, filhos do diabo, como se fossem homens de Deus, para criar doutrina no meio do povo de Deus, para deturpar a verdade e desviar o povo de Deus da sã doutrina, levando o povo a seguir doutrina de demônios. E o povo de Deus tem que ser prudente, porque nós temos a arma nas nossas mãos, nós temos a bússola de Deus, nós temos a direção de Deus. Nós não precisamos de homens, de revelação de anjo, de manifestação de profeta, de nada. Hoje nós temos a palavra escrita, revelada, que nos instrui, nos ensina, nos orienta. Nós precisamos só ser prudente, buscar conhecer a palavra, examinar a palavra, para conhecer a verdade e ser liberto. Não precisamos mais de sobrenatural, de misticismo, de homem revelando, de homem trazendo visão, de homem trazendo revelação, de homens trazendo a vontade de Deus para nós, porque tudo que Deus quer que nós conheçamos está aqui revelado na sua revelação escrita, que é a sua palavra. O que nós precisamos é examinar as escrituras, por isso que está escrito aqui, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Veja o que diz o livro de Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que leem. Bem-aventurados são os que ouvem. O quê? As palavras deste livro, desta profecia escrita. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que segue, aquele que é instruído, orientado, ensinado pela palavra de Deus, e não por esses caminhos que muitos estão vivendo aí em nome de Deus, através dos homens que se dizem porta-voz de Deus. Jesus não mandou a sua igreja seguir pastor. Jesus não mandou a sua igreja seguir profeta. Jesus não mandou a sua igreja seguir revelação de ninguém, nem visão, nem direção de anjo. Jesus orientou a sua igreja a guardar e praticar e seguir, obedecer, submeter-se à sua palavra. Aleluia, aleluias. Desperta, irmão. Sai do cabresto desses homens enganadores. Sai dessa condução de doutrina de demônios. Deixa de ser menino levado por vento de doutrina. E para de viver esse evangelho anátema. Se converta ao Senhor pela sua palavra, para que sejas bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Discípulo de Cristo, cristão, servo de Deus, guardado para a eternidade, são aqueles que seguem a Cristo, guardando e praticando a sua palavra. E não os que seguem a religião, guardando e praticando o que ensina os homens, os líderes, seus mestres, seus gurus, seus ensinadores, sua revelação de Deus, suas profecias de Deus através dos homens. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Portanto, sejamos, irmãos, prudentes, combatemos o bom combate e guardamos a fé até acabar a carreira. E para combater o bom combate, você precisa da espada do Espírito, se vestir das armaduras de Deus e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. Amém? Evangelista Wellington Ramos, sempre com o compromisso de pregar a verdade, nada além da verdade, mostrando a luz de Deus, iluminando o entendimento dos incrédulos que está entenebrecido, escurecido pela mentira do diabo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja prudente, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Seja prudente. O que é que você está ouvindo? O que é que você está praticando? Se não for a palavra de Deus, você está como nércio. Você está sendo levado ao engano e se afastando de Deus. Porém, nesta hora, que o Senhor Jesus Cristo, através dessa condução, dessa instrução, Ele trabalhe no teu entendimento, que o teu entendimento seja esclarecido e aberto, para que tu conheças a verdade e seja liberto em nome de Jesus.